Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 2 de março de 2023. Pessoal, foi interrompido o compartilhamento aí, só para alguém me dar um feedback. Alô? Oi, Mar. Sim, foi interrompido o compartilhamento? Ah, então tá, Sim. beleza. Bom dia a todos. Então, desculpa o problema técnico. Hoje, quarta-feira, dia 22 de março de 2023, para falar, digamos assim, sobre a história da mulher no ensino, pesquisa e zootecnia, né? O nosso mês especial da mulher. Nossa convidada Maximiliane Alavarce Zambon, ela que é bacharel, mestre e doutora em zootecnia, professora e pesquisadora na UniOeste e coordenadora do programa de pós-graduação em zootecnia na Oeste. Pesquisa e pós-graduação, né? Então, Maximiliano, primeiramente agradecemos aí a sua disponibilidade aí em compartilhar aí com seus colegas, conosco aí, e com o pessoal que vai assistir depois aí, sim, a sua experiência enquanto professora e pesquisadora, né, certo? Da UniOeste, e para a gente colocar, já colocou diversas mulheres durante o mês aqui, assim, falando sobre algum assunto ou sua experiência enquanto empreendedor, e também queremos ver alguém que fala sobre pesquisa, ensino, né, na universidade, né? Certo? Vai estar com você a bola aí, Maximiliano. Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço aí, né, o convite. Tenho grata satisfação aí de estar falando sobre isso. Eu espero que da forma que eu planejei aqui fique legal para todos entenderem. Aí eu montei uma apresentaçãozinha, é muito mais para contar a história, né, e dizer aí da importância das grandes mulheres, né, na minha vida, né, tanto na vida pessoal quanto na vida acadêmica, profissional. Então, eu vou. Tá aparecendo ok, Nilmar? Ok, está aparecendo aí, sim. Ok. Bem, então, para quem não me conhece, eu sou a Maximiliane Alavarce Zambon, faço parte aqui do Iguaçu Valley desde 2019, e foi através do Iguaçu Valley que acho que abriu os horizontes, principalmente com relação à inovação. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Bem, então, eu nasci muito próximo aqui de Marechal. Eu nasci no município de Autônia, alguns bons anos atrás, né? Então, sexta-feira vai completar mais um dia, né? Então, foi muito importante para mim, né, estar aqui hoje. Mas, né, deixa eu até voltar. Eu não morei muito nessa cidade de Autônia, né? Meus pais, eles moravam em propriedade rural, eles mudaram para Cascavel, né? Antes de eu completar um ano, e depois de Cascavel, eles vieram para São Paulo. Tá? Então, nós moramos na cidade de São Paulo, na Zona Leste, de 79 até novembro de 1990. Então, o meu contato com a área rural era pequeno, né? Porque eu morava na cidade de Pedra. Eu tinha apenas alguns contatos quando vinha passear na casa dos meus avós, aqui no Paraná. Então, eu fiz meu ensino, educação infantil, ensino básico, né, até o fundamental, metade do fundamental 2, eu fiz lá em São Paulo. Em dezembro de 90, nós mudamos para Maringá, né? Então, em Maringá, foi um baque bem grande no momento para mim, né? Porque eu estava saindo de uma cidade muito grande, né? Maior cidade do Brasil, e fui para Maringá. Mas Maringá é uma cidade maravilhosa, né? E aí, logo no primeiro ano que eu estava lá, comecei a ter novos amigos e a aborrecência não se tornou tão aborrecente, né? Então, eu estudei também em colégio
público, lá em Maringá, o ensino fundamental 2, ensino médio, eu fiz parte no Gastão Vidigal, e o último ano eu fiz o terceirão, né? Aí eu fiz no Alfa, no Colégio Alfa, lá de Maringá. Até então, né, nesse período também, de 93 a 95, eu resolvi querer trabalhar, né? Então, eu fui mirim, né, o menor assistido, chamava na época. Eu trabalhei na Cocamar, que é a Cooperativa Agroindustrial de Maringá. Tive a oportunidade de trabalhar no setor administrativo, na área de grãos, comercialização de grãos, e isso foi bem interessante para mim, porque eu conheci muito todo o processo, né, que ocorre, né, desde o momento que chega o grão na cooperativa até a saída do produto final. E nesse ano de 95, eu tinha muitas dúvidas ainda do que eu queria fazer na minha vida, né, de curso superior. Já quando eu era criança, que morava lá em São Paulo, eu tinha em torno de 8 anos, eu sempre dizia que queria ser veterinária. Dizia que queria ser veterinária, adorava cavalo, tentava desenhar, mas sou uma péssima desenhista. Mas, né, depois de Maringá, também sempre gostei dessa área, né, gosto muito, na verdade, de animais. E aí né, chegou no ano que tinha que se inscrever para o vestibular, eu queria fazer veterinária, mas não tinha na UEM, e só tinha na UEL, em Londrina. Na época, meu pai, eu acho melhor não. Foi aí que eu descobri o curso de zootecnia, né? Pensei também em fazer medicina, mas depois eu vi que meu negócio não era medicina, era trabalhar com animais. Eu pesquisei muito sobre o que era a zootecnia, né? Inclusive, teve muita gente que falava, não faz esse curso é só bagunça, só tem festa, zootecnia para homem, né? Então, existia muito esse preconceito, tá? Hoje, eu acho que 70%, 80% dos alunos que entram em zootecnia são mulheres, né? Então, eu quis desafiar na época e falei, não, vou fazer zootecnia. Então, no ano de 96, né, em março de 96, eu passei, então, no curso de zootecnia da UEM, né, e permaneci nessa instituição até 2006. Então, eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado, né, e também eu sempre gostei de grupos, né, de coordenar grupos, de estar no movimento, né. Então, na minha juventude, isso aí desde 94, 95, eu participava da Pastoral da Juventude, né? Então, primeiro a gente começou na igreja mesmo que a gente pertencia, depois nós acabamos... Eu sei que no final eu já estava participando da Pastoral da Juventude do município, né? Então, a gente participava de coordenação, fazia curso. Então, assim, era bem interessante, tá? Nesse período em que eu fiz zootecnia, então, é um curso integral, mas eu vinha daquela coisa que não queria depender dos meus pais, e em 96, em julho, mais ou menos, meu pai comprou era um mercadinho bem pequeno, uma merceariazinha, para mim tocar, eu e meu irmão, e aí eu estudava de dia e ficava mais período à noite, quando não tinha aula. Então, assim, a minha graduação eu fiz meio que trabalhando, né? Depois a gente acabou virando uma lanchonete, aquele mercadinho. Então, assim, foi uma experiência interessante. Às vezes tinha que expulsar algum bêbado com cadeira, era complicado. Falava o pessoal, eu preciso estudar, colocava o livro de bioquímica em cima da mesa, enquanto o pessoal estava comendo nas mesinhas. Então, mas foi bem interessante. No segundo ano já da zootecnia, no primeiro ano eu já fui procurar alguma coisa para fazer, me inscrevi no grupo de equinos, e aí eu falei, não, e se não der equinos, eu vou escolher uma outra área. Foi então que eu pensei, bem, leite, né? Eu gosto, né, de produção de leite e tal. Eu nunca quis trabalhar com corte,
até porque eu tenho dó, né, de abater. Eu como carne, mas eu não gosto de estar lá vendo o animal, né, crescendo e depois a gente ter que abater ele. Então, na época, eu já entrei no grupo do professor Geraldo, né, que era o grupo do Nupel, que é o grupo de leite lá da UEM, e comecei a fazer trabalhos nessa área, tá? Eu vou voltar aqui depois um pouquinho. Então, eu fiz a minha graduação de 96 até o ano de 2000, final de 2000, né? Colei grau em 2001. Já entrei direto no mestrado, tá? Terminei ele no início de 2003, e depois eu fiz o doutorado também em 2006. Como minha família é de Maringá, era muito mais fácil para mim, né, continuar na cidade. Até passei num outro processo de seleção da pós-graduação em Jaboticabal. Eu ia trabalhar com estatística para a produção animal, que é um assunto que eu também gostava bastante, mas acabei optando por estar em Maringá. E aí eu sempre trago que a base de tudo é a família, né? Então, aqui tem a minha família, meus pais, meus irmãos e o meu marido. Então, eu já entrei na universidade, né, namorando, tá? Então, nós passamos praticamente, ali, a juventude até hoje, né? Então, eu acho que a base de tudo para mim sempre foram meus pais, que foram para São Paulo. Eles dizem que com uma mala na mão e a outra era eu no outro braço, né? Então, eles lutaram muito e a gente sempre viu essa luta. Na UEM, então, assim, eu sempre, desde o primeiro ano, eu já fui trabalhar em grupo de pesquisa. No segundo ano, eu já era bolsista de projeto de iniciação científica. E o importante é que, nesse período, eu fiz muitos amigos. Então, aqui a nossa famosa carrocinha. Então, aqui eu tenho amigas, né? Então, só tem duas intrusas aqui, que, na verdade, é minha irmã e a minha cunhada, que muitas vezes eu convidava para um presente grego, né? Falava, vamos comigo lá na fazendinha. Aí elas ajudavam a fazer coleta, né? E aí era uma diversão, tá? Então, eu tenho aqui amigas que até hoje, então, mais de 20 anos de amizade, aqui a professora Elisa Modesto, a professora Daniele Casama, a pesquisadora Karina Toledo, e aqui uma amiga também, a Josiane Santolin, que tem, junto com o seu marido, o Canal do Leite. E quando a gente estava lá no quarto ano de zootecnia, nós tínhamos que fazer um evento na disciplina de extensão, e, né, o meu grupo, por uma certa influência minha, escolheu logo, né, uma reunião sobre a produtividade leiteira. Esse foi o primeiro evento, na verdade, que eu ajudei a organizar na área de leite. Então, tem um pouquinho de tempo. Aqui fazendo coleta, né, líquido ruminal, acho que é uma das primeiras fotos que eu tenho dentro da graduação. Trabalhei muito com isso, então a gente trabalhava bastante, tá? Aqui nós temos, né, são amigas, a Sandra, por exemplo, Yamamoto, uma professora, nós somos amigas desde o primeiro dia de aula na UEM, né? Então, assim, é uma amizade que perdura. Eu, né, me formei lá em 2000, tá? Tenho meus amigos aqui. E na graduação eu fui orientada, então, pelo professor Geraldo Tadeu dos Santos. E no mestrado e doutorado, aí eu tive o apoio, né, e a orientação de uma grande mulher, né, que é a professora Claudete Reginal Caldi, que me ensinou muito. No mestrado, surgiu a oportunidade de trabalhar com pequenos ruminantes. E, inclusive, na seleção, me perguntaram, né, o que eu gostaria de trabalhar, e eu fui bem enfática. Eu quero trabalhar com leite, né? Então, minha paixão é o leite, mas aí eu fui trabalhar com leite, mas de cabra. E aí eu me apaixonei por esses animais que são espetaculares. Então, aqui eu tenho imagens, né, durante o percurso lá do meu mestrado, doutorado, sempre trabalhando, então, com as cabras, né? Tinha os cabritinhos, nós acabamos até colocando o nome, e isso não foi muito legal,
porque no dia do abate eu não ia, porque eu chorava, que eu tinha dó, né, de chamar os bichinhos pelo nome. Então, assim, era uma relação intensa. Eu, praticamente, durante aí os meus 5 anos de pós-graduação, eu fiquei indo para a fazenda quase que diariamente por mais de 3 anos. Então, a gente realmente vivia muito aquilo da fazenda. Aqui, estou fazendo coleta de sangue, né, do animal, deveria estar de luva, mas na época não estava, e fazendo algumas análises de cromatografia. Quando eu estava no doutorado, eu tive a oportunidade de ir até Jaboticabal, na Unesp, para fazer algumas análises. Então, como eu queria ficar pouco tempo lá, eu fiquei na casa, inclusive, da minha amiga, da Sandra, mas como tinha família, então eu fazia em torno de 14 horas, 15 horas por dia dentro do laboratório para terminar as minhas análises. Bem, logo que eu terminei o doutorado, tá? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu passei por algumas universidades, né? Então, em 2006 mesmo, logo que eu terminei o doutorado, eu fui ser professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na UEPG, professora colaboradora. Fiquei de maio de 2006 até fevereiro de 2007 no EPG. Foi para mim um grande desafio, porque aquela pesquisadora, né, que sempre trabalhou com leite, teve que dar aula de gado de corte. Foi um desafio, mas foi importante para o meu crescimento. Eu tive uma pequena passagem, eu nem coloquei aqui, pela UFT, no Tocantins, em Araguaína, a Universidade Federal do Tocantins. Eu passei no concurso lá, era para trabalhar com caprino e ovinocultura, nutrição, bem a minha área. Mas, nesse meio tempo, eu também fiz o concurso aqui para a Unioeste. Né? Araguaína dá em torno de 2.200 quilômetros de Maringá, enquanto Marechal Rondon dá 300 quilômetros. E eu fui até Araguaína, assumi, mas fiquei em torno de 40 dias apenas lá, porque saiu o resultado do concurso aqui da Unioeste. E aí foi uma escolha que eu tive que fazer e optei, né, por voltar para o Paraná e voltar para a minha região, né, praticamente a região que eu nasci. Tá? Nesse meio tempo, entre sair da UFT e vir para a Unioeste, eu trabalhei também na UEMP, que é a Universidade Estadual do Norte Paranaense, lá em Bandeirantes. Então, na UEMP, eu dei aula mais ou menos uns 3 meses, que foi o período em que demorou o processo, né, de chamar para trabalhar aqui, para assumir na Unioeste. E eu assumi minha função de professora aqui da Unioeste em 2007. E desde lá, eu estou atuando aqui em Marechal. Eu digo que não foi fácil para mim me acostumar em Marechal. Então, no início, a gente passava até apertado, né? Acostumado com ir mercado 10 horas da noite, né? Tinha de sábado e domingo direto, e aqui, quando eu vim para cá, o mercado do sábado fechava às 4 horas. Então, era complicado. Mas, em 2007, enquanto eu esperava, eu engravidei e tive meu primeiro filho em 2008, já estando em Marechal. Tá? Então, ele nasceu em Maringá, mas eu cheguei aqui em final de novembro de 2007 e ele nasceu 9 de fevereiro de 2008. Né? Então, assim, foi bem intenso esses primeiros momentos. Não foi fácil, até porque nós não temos família aqui em Marechal, então tivemos que contar com os amigos. Depois eu vou até colocar a importância dessas mulheres, dessas amigas na minha vida. E, né, quantas vezes tive que levar junto para a sala de aula, né? Tá doente? Deixa eu ir lá avisar os alunos. Mas foi uma batalha que valeu muito a pena. Bem, então, voltando a história dentro da Unioeste como professora, tá? Então, praticamente, comecei as minhas atividades como docente em 2008, porque eu tive meu primeiro filho e entrei em licença maternidade logo em seguida.
Os primeiros anos aqui não foram assim muito fáceis, né, em função de não conhecer ninguém, não conhecer a cidade, não conhecer nada, mas nós fomos com muito óleo de peroba na cara, a gente foi conseguindo trabalhar. Tá? Na fazenda experimental, eu tinha alguns, comecei com poucos orientados, né? Inclusive, foi uma orientada, a minha primeira orientada de TCC, a Simone Gundt, e aí começamos a fazer trabalhos ali com o setor de bovinocultura de leite. Em 2011, a partir de uma brincadeira entre os grupos de pesquisa, né, os alunos, então nós tínhamos o nosso grupo e tinha um grupo de avicultura. E o grupo de avicultura chama Gemada. E aí começaram, né, brincar com essa minha orientada, com a Tati. Gemada, no final virou coalhada, né? Então, foi a partir de uma brincadeira que surgiu o grupo de pesquisa, tá? Por que coalhada? Qualidade do leite, alimentação e digestibilidade em ruminantes. Então, eu coloco, ele nasceu, né, para o CNPq, para a UniOeste em 2011, mas para nós, já desde 2009, ele já estava ativo. Tá? Eu vou falar um pouquinho aí das atividades, né, com relação à UniOeste. Eu sou professora de bovinocultura de leite na graduação. Agora assumi também a disciplina de caprinocultura na graduação em zootecnia. Muitos anos eu dei a disciplina também, parte, né, da disciplina de zootecnia, que era de bovinocultura de leite, para agronomia. Além de outras disciplinas, também colaborei já em nutrição de ruminantes e as disciplinas da pós-graduação. Eu cheguei aqui em novembro de 2007, em dezembro de 2007 eu já era professora do programa de pós-graduação em zootecnia. Então, houve essa grande receptibilidade, né, para mim poder estar trabalhando junto com os acadêmicos. Aí, você, de repente, pode perguntar, mas sempre quis ser professora? Não, eu não queria ser professora. Quando eu estava na graduação, mesmo na pós-graduação, o meu objetivo era ser pesquisadora, né? Então, vou ser pesquisadora da Embrapa. Esse era o meu objetivo. Não teve concurso na época, mas mesmo durante o mestrado e doutorado, eu sempre fui uma pessoa de agrupar, né? Então, nós tínhamos um grupo de pesquisa lá na UEM que chama Grupo Fato. O engraçado é que Fato é coletivo de caprinos. E eu e a minha orientadora descobrimos praticamente no mesmo momento. Tá? Então, em poucos dias, eu peguei um livro antigo de português do meu pai e vi lá o que é coletivo de caprinos, Fato. E ela também tinha descoberto. E aí nós criamos o Grupo Fato. Tá? Na época do meu doutorado, acho que a gente chegou a ter aí uns 20 participantes no grupo. Tá? Era um grupo bem ativo. E muitos, né, dos meus amigos que eram do leite, acabei trazendo vamos lá para o fato, né? Então, mesmo assim, eu trabalhava com bovino de leite um pouco e com caprinos. Quando eu comecei a trabalhar aqui na UniOeste, o setor não era dessa forma que é hoje, então isso aqui é a nossa estação experimental, tá? Então, em 2019 só que nós conseguimos fazer uma reforma, hoje nós temos 30 baias para vacas em lactação, então a gente tem um experimento rodando aí já há quase 2 anos com 40 animais. Então, aqui é o setor onde eu realizo principalmente os projetos na área de produção, qualidade do leite, nutrição de vaca leiteira, tá? Que na verdade, é uma paixão que eu tenho. E nós temos um grupo, né? Então, assim, eu fiquei até um pouco, até de madrugada tentando encontrar outras fotos, né, mais antigas, mas o coalhada, então, ele é muito legal porque ele vem se renovando a cada ano. E, na verdade, o coalhada, para mim, ele não é um grupo. Eu falo para os alunos, né? É a família coalhada. Tá? Então, por que eu sempre falo isso, a questão da família? Porque o mais legal é você encontrar um colega seu, um amigo seu, que trabalhou contigo há 10, 15 anos atrás. Tá? Então, aqui as atividades, então,
sempre muito animada também. Importante olha, o Coalhada trabalha muito, mas também se diverte. Então, esse é o nosso lema, tá? Também vamos plantar mandioca, então a gente é multifunção, tá? Então a gente trabalha em várias áreas, né? Trabalho muito com aditivos para empresas de nutrição animal, mas gosto muito de trabalhar com alimentos alternativos. Tá? Então, aqui o pessoal batendo ração, aqui nós estávamos fazendo as primeiras coletas de um experimento de doutorado, aqui algumas análises, né, amostras para fazer análises também de sangue. Mas, além dos projetos de pesquisa, eu também gosto de extensão. E aí, o primeiro projeto que eu tive aprovado na minha vida, no meu nome, foi um projeto de extensão da Universidade Sem Fronteiras, em 2009. Tá? Então, esse projeto era muito legal. Na verdade, ele começou em 2009 e foi aí até 2017, 2018. A gente ainda estava trabalhando em projetos de extensão. O projeto era com produtor de leite. Tá? Então, nós fizemos o primeiro projeto em parceria com a antiga Emater, hoje DR, e depois, né, nós começamos a ter outros parceiros participando conosco. Tá? Então, o pessoal do CAPA, da Biolabore, também participou algumas vezes de algumas reuniões. E nesses projetos a gente fazia a visita nas propriedades, fazíamos coleta então, de água, de solo, de alimentos. Eram feitas análises no laboratório, tá? E depois não ficava aí. A gente levava um laudo para os produtores e explicava como deveria, né? Qual seria o jeito melhor, né? Porque não existe o jeito correto, mas aquele que se adapta ao produtor. Então, a gente ia levar a informação. Nós fazíamos dias de campo, né? Nas propriedades mesmo que nós assistíamos, e era muito gratificante. Tá? Então, essa questão dos projetos de extensão, eu falo que para mim eu estou precisando de uma folguinha, deixa eu ir para o projeto de extensão e lidar com o produtor, entender, né, todo o processo, a dedicação que muitos têm, e isso é muito gratificante. No final, você vê que você conseguiu ajudar pelo menos um pouquinho aquele produtor melhorar de vida. Então, nós fizemos diversas reuniões, tá? Cursos para técnicos, cursos para produtores. Depois, a gente acabou formando um núcleo, que é o Nepal, Núcleo de Estudo e Produção de Leite Agroecológica, em que continuei trazendo os amigos, que é lá da época da carrocinha, né? Lá da UEM, a professora Daniele, o professor Carlos, né? E então, sempre a gente estava trabalhando em conjunto. Mas, em 2019, eu sempre gostei de ser empreendedora, né? Então, já fui, como eu brinco, já fui botequeira, né? Já fiz muita coisa aí na vida. E aí eu comecei a participar, então, do Iguaçu Valley, em 2019. 2020 entrou aí a pandemia, ficou mais complicado e tal, mas aí já no final de 2020, acho que 2021, não lembro, a gente foi no primeiro Link SRI, eu fui participar. E aí, o ano passado, eu falei para os meus orientados, né? Foi meio que um convite intimado, né? E aí, vamos participar de um hackathon, né? Eu nem sabia o que era hackathon, né? Eu falei, vamos lá, né? Bora. Eu estava com medo na época por causa da Covid e tal, mas convenci alguns alunos, né? Então, aqui eu tenho a Caroline Rocha, que é minha pós-doc, a Larissa e o Ícaro, que são acadêmicos da zootecnia de graduação, e a minha parceira aí, que é a minha orientada de doutorado, a Maria Luísa Fischer. Então, nós fomos num grupo, foi um grupo até que grande aqui de Rondônia, não lembro quantas pessoas foram. Então, foi a primeira experiência prática mesmo, né, nessa área de inovação. Em 2020, também surgiu a oportunidade de nós encaminharmos um projeto a nível institucional e depois a nível nacional para o CNPq, para interação, que é o projeto MyDai, que é a interação entre a indústria e a empresa, né, e a universidade. E nesse projeto nós fomos contemplados, esse projeto, inclusive,
ele é a tese de doutorado da Maria Luísa, e é um projeto inovador, né? Que a ideia de trabalhar, inclusive, com esse 5-HTP surgiu para mim em 2020, porque eu fui premiada e eu descobri que eu tenho fibromialgia e comecei a estudar, né? Estudar sobre neurotransmissores, e aí me surgiu uma ideia nessa linha. No início eu achei que eu estava ficando louca, né? Que isso não ia, né, não ia dar certo, mas em conversas, né, com o pessoal da Cargill, eles toparam a ideia, acharam legal. E, coincidentemente, o professor Eriton estava voltando dos Estados Unidos e ele tinha trabalhado com serotonina lá. Então, nós começamos um trabalho, uma linha de pesquisa forte também nessa linha aqui, que o objetivo final é um leite diferenciado, um leite com saudabilidade, né? Ele vai promover a saúde de quem tomar ele. Estou cuidando aqui do tempo, tá? Mas eu vou mostrar agora, assim, alguns dos meus orientados, né, de graduação, de iniciação científica, pós-graduação, mestrado, doutorado, alguns pós-doc também. Não consegui colocar todos, porque nesses 15 anos de UniOeste realmente foram muitos que participaram, né? Mas eu fico muito feliz, eu acho que a maior felicidade do professor é quando você vê um aluno seu fazendo sucesso, né? Nossa, foi meu orientado, né? E eu trato a maioria dos meus orientados como filhos, tá? Então, falo, nossa, meu filho está tendo sucesso. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, né? Então, ó, o Marcelo Martini, ele formou em 2016, ele é produtor rural, produz leite, também trabalha na Coaçu. A Angela Stort formou em 2018, hoje ela é analista de qualidade da Cargill Alimentos aqui de Quatro Pontes. A Pamela formou em 2019, ela é promotora de vendas do Grupo AgriFirm. A Jaqueline Bergman também formou em zootecnia em 2017, ela é assistente técnico da Coasgo, do Mato Grosso do Sul. Então, mas só isso de graduação? Bem, na verdade, a gente vai criando os nossos filhos, né? E aí eu levei muitos da graduação para a pós-graduação, tá? Aqui eu tenho, são praticamente os meus primeiros orientados na pós-graduação de mestrado. A Leiliane, ela foi minha orientada de mestrado, foi a primeira que realmente a gente fez todo o projeto. E ela fez doutorado na UEM, porém fazendo experimento aqui com a gente. Então, assim, eu nunca mantive distância da UEM, então a gente sempre trabalhou em parceria. Professora Claudete, professor Geraldo, né? A gente sempre fez vários experimentos. Então, a Leiliane, ela foi fazer o doutorado na UEM, mas fez experimento comigo. O Fernando Salles, que hoje é o médico veterinário aqui da prefeitura, né, de Marechal, ele fez o contrário, ele veio fazer mestrado comigo aqui e foi fazer o experimento na UEM com a professora Claudete, né? O João Arlindo Gouveia Gonçalves, então, ele é médico veterinário e é mestre em zootecnia. Ele fez o mestrado em 2011 e hoje é coordenador técnico da Cargill, no Tron Cargill. Aí eu tenho vários, né, aqui, egressos, então, o Ronei Zimpel, o Ronei ele também é veterinário, fez mestrado em 2014, fez doutorado pleno na Universidade da Flórida e hoje ele é consultor técnico da DSM. A Tatiane Fernandes, a Tati foi a responsável aí, né, junto com o pessoal para criar o grupo, né, o nome de Coalhada. A Tati fez a graduação em zootecnia aqui em 2012, o mestrado em zootecnia em 2014. Depois, assim, ela me abandonou, né, brincando, mas ela foi fazer o doutorado dela em Lavras, na UFLA, e hoje ela é pesquisadora, né, lá nos Estados Unidos, da Virginia Tech. Então, tem aqui o André e a Andressa. O André e a Andressa, eles fizeram a graduação na Universidade de Santa Maria e vieram fazer mestrado comigo. Até quando eles começaram o mestrado, eu estava de licença maternidade. Nossa, como fica de licença? Aí eu estava licença da minha segunda filha, da Clara. E o André, ele fez aqui na UniOeste mesmo, o mestrado e o doutorado,
E na época, porque nós começamos o doutorado aqui em 2015, então ele é da primeira turma, e a Andressa, ela fez o doutorado na UEM, fazendo toda a parte experimental e análises aqui. Os dois tiveram a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, eles foram também para a Universidade da Flórida, o professor Antônio Faciola, e hoje são professores da Universidade Federal Rural da Amazônia. Aqui eu tenho outros egressos aí. O Ricardo Dri, ele formou na zootecnia em 2012, ele saiu para o campo, foi trabalhar, eu brincava com ele, né, que ele vendia qualquer coisa, tá? Então, assim, ele era um vendedor mesmo, chegou com uma ideia para trabalhar comigo, vamos dar ração alto grão para gado, para boi, né, para engordar e bater rápido. Aí o destino fez mudar um pouco os planos dele, né? Ele veio trabalhar comigo, sim, mas foi trabalhar no projeto de agroecologia, né? Com produtores em assentamentos rurais. Então, assim, toda a visão dele foi mudada. Eu acho que isso que é uma coisa interessante. Hoje, ele terminou o mestrado em 2016 e hoje ele está muito bem. Ele assumiu lá a propriedade dos pais, né, em Guaraniaçu, que é o sítio 3Rs. Né? Então, ele é produtor de leite. A Ana Ruth Estrela e o Cleves Vieira Almeida, eles formaram lá no Maranhão, na Universidade Federal Rural do Maranhão, e vieram fazer mestrado comigo. Hoje, a Estrela, como nós dizemos, ela trabalha como coordenadora técnica de ATER lá no Maranhão, e o Cleves, ele fez mestrado aqui, doutorado, ele foi fazer lá na UEM, né, com o professor Geraldo, que foi meu primeiro orientador, e hoje ele é pós-doc na Universidade de New Hampshire, com o professor André Brito. A Cibele, ela fez a graduação em 2016, ela é mestre, né, fez mestrado aqui comigo em 2018, e também foi fazer o doutorado na UEM, com a professora Claudete. Tá? Ela terminou em 2022 e hoje ela é assistente técnico, né, e gerencial de bovinocultura do Senar do Mato Grosso do Sul. Temos outros egressos. O Fernando André Anchal, ele formou em 2017, tal como o Josias Fornari. Os dois ficaram desde o primeiro ano da graduação comigo, terminaram o mestrado em 2019. O Fernando, né, resolveu ele ajudar e assumir a propriedade dos pais aqui em Quatro Pontes, né, com a produção de leite. Tá? E o Josias, hoje, ele é representante técnico comercial da Nutron Cargill. Tem aqui também a Everline Axten, ela fez a zootecnia aqui em 2015, fez mestrado comigo, defendeu em 2007, e também é produtora de leite aqui em Marechal. A Jéssica Gabi, ela fez zootecnia aqui, né, formou em 2017, fez o mestrado, terminou em 2020, hoje ela é líder, né, do controle de qualidade da unidade de ração de bovinos da LAR. A Luana Muxfeld foi uma coisa bem interessante, ela fez graduação em biotecnologia na Federal do Paraná, em Palotina, mas ela veio ser nossa estagiária aqui no Laboratório de Nutrição Animal. E aí ela começou a fazer parte da família Coalhada. Ela, mesmo sendo formada em biotecnologia, fez o mestrado aqui conosco, com bovinocultura de leite, e hoje ela é do controle de garantia de qualidade da fábrica de rações da Copagril. Tem aqui o Rodrigo Tinini. O Rodrigo, ele foi meu primeiro doutor a defender, tá? Ele foi meu orientado no mestrado, graduação, mestrado, doutorado aqui, e ele é professor da Faculdade Uniguaçu, em São Miguel do Iguaçu, sendo coordenador do Núcleo de Ciências Agrárias e diretor administrativo do Hospital Veterinário. Também fizeram um doutorado aqui o Tiago Venturini, 2019, e ele é supervisor técnico e comercial da Agility, produção animal. A Vanice Fulber, ela é uma das primeiras turmas daqui de zootecnia, e ela voltou, depois de um tempo, de fazer o doutorado, fez aqui comigo, e hoje ela é coordenadora de contrato de ATER, com a DEOP, e consultora técnica do SEBRAE.
Aqui eu coloquei vários, né? Porque assim é uma coincidência muito legal. Eu acho que isso serve de incentivo para os demais. Na verdade, ainda se eu for colocar todos os egressos, né, os meus orientados, que não existe ex-filho nem ex-orientado. Hoje tem 6 que trabalham deixa eu ver, 6 que trabalham na Cargill, né? Então, aqui eu tenho o Michael Lang, ele fez graduação aqui em zootecnia em 2010, fez mestrado em 2013, aí ele foi trabalhar, abriu uma empresa de assistência técnica, mas resolveu voltar, terminou o doutorado em 2020 e ele é assistente técnico comercial da Nutron Cargill. O Rafael Girelli, ele é veterinário, tá? Ele é da região de Cascavel, e ele veio fazer mestrado aqui, terminou em 2020, e é coordenador técnico comercial da área de bovino de leite da Nutron Cargill. O Gilberto Henrique Simões, ele é veterinário também, fez mestrado aqui conosco, defendendo em 2013, e atualmente ele é doutorando em zootecnia, né? E ele é gerente de contas corporativas da Nutron Cargill. Então, aqui estão os 4, o João Arlindo, que foi aquele meu primeiro orientado lá de 2011, também está aqui junto. Temos aqui 2 pós-doc, teve outros também, mas eu quis trazer realmente as mulheres, né, se destacando aí. A Mirna Sperrec, ela é zootecnista, formou aqui na UniOeste, também das primeiras turmas, mas voltou a fazer pós-doutorado em zootecnia. Fez com a gente aqui, na área de leite, e hoje ela é coordenadora técnica do grupo Salos, Nutrição Animal. E a Deise Castarinara, zootecnista, também das primeiras turmas, fez mestrado em zootecnia, acabou fazendo doutorado em agronomia, porque na época não existia ainda em zootecnia, mas fez o pós-doutorado em zootecnia no nosso grupo, e hoje ela é professora da Universidade Federal do Pampa, na Unipampa. Aqui, tem a minha orientada, que eu falo que é minha filha, né, hoje em dia, a Maria Luísa Fischer, está comigo desde o primeiro ano da graduação, ela formou em 2018 em zootecnia, mestrado em 2021, e hoje ela é doutoranda, e também o braço direito do Coalhada. E aqui, né, mostrando que Coalhada, ele não é só trabalho, mas existe sempre uma cooperação, uma interação, e quando possível a gente faz festa, né? Até algumas fotos foi difícil da gente colocar, porque sempre tem gente com um copo na mão. Mas eu acho que a mensagem que eu trago é essa, né? Realmente a gente tem que trabalhar em equipe, né? E não querer fazer mais do que o outro. Eu acho que quando um ajuda o outro, o trabalho é feito em equipe, nós vamos ter sucesso. Tá? Então, aqui, até os pequenos, né? Essa daqui é a minha terceira, a Estelinha, que todo mundo participando junto aí das atividades. Aqui eu coloquei a imagem dos meus pós-graduandos atualmente, tá? Tem a Maria, mas eu já tinha colocado, tá? Então tem a Thaisa, a Andressa, a Jaciara, que é nutricionista da prefeitura, Ricardo, a Nicole, o Leandro e o Murilo. Tá? Da graduação eu não consegui colocar todo mundo, porque é muita gente, eu pus a foto com todos, e a base de tudo eu acho que é a família, né? A família sempre colaborando, sempre estando ali para dar força, tá? Então, o meu motivo aí de querer um mundo melhor é principalmente em função dos meus filhos. E também nessa caminhada toda tem muito a importância das minhas amigas, né? Então, acho que não é todo dia que a gente está bem, a gente tem que ter sempre mulheres fortes ao nosso lado. Tá? Então, aqui a professora Cíntia Eng, que é minha amiga, parceira aí, a Maria Luísa Fischer, a minha cunhada Renata, a professora Elisa, a professora Dani, a Josiane, e aqui a doutora Raquel, que sempre é minha comadre, sempre está ajudando no que é necessário aí. Né? Aqui temos também outras amigas, a Karine, a Celi, a Sandra Yamamoto, minha amiga lá desde o primeiro dia de aula, os meus queridos até afilhados, né? Madrinha de casamento do Rodrigo Tinini e da Jéssica Gabi, a professora Magali, que foi uma das primeiras pessoas que me recepcionou quando eu cheguei aqui na UniOeste, e hoje é professora da UEM, e a gente continua trabalhando junto. E eu posso dizer aos meus amigos, né, o professor Geraldo Tadeu dos Santos, meu primeiro orientador na área de bovinocultura de leite, professora Claudete Regina Alcalde, que até hoje está sempre participando e ajudando nas coisas.
Então, o que eu tinha para falar é isso. Eu acho que a mensagem que eu deixo é: sejamos fortes e corajosos, nem sempre é fácil. E eu tenho certeza que para a mulher é muito mais complicado, porque nós temos que ser muito boas no trabalho, temos que ser muito boas em casa, principalmente no quesito dos filhos, de atenção, que é isso realmente que fica. Fica o convite para todos aí também. Nós vamos estar fazendo agora, do dia 1º de junho até o dia 4 de junho, o 10º Sul Leite, que é um simpósio sobre a pecuária leiteira, e o primeiro Hackathon do Leite. Então, a provocação do Nilmar aí nesses últimos 2 anos vai resultar agora no nosso primeiro Hackathon do Leite. Então, eu espero aí contar com a presença de vocês e estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigada. Maravilha aí, Maximiliano. Parabéns pela apresentação, pela história de vida, né? Temos aqui. Então, ó, pessoal, pode ir pensando, se preparando quem quer fazer pergunta e assim, pode perguntar aí. Tem aqui ó, a Sara, que assim, deu os parabéns aí, a história de vida, né? Então, é assim, é uma carreira na área de acadêmica e pesquisa, né? E que muitas vezes ninguém sabe como é que é, né? Então, tem desde a dificuldade de conseguir estudar até, digamos que hoje, formadores de doutores e mestres, né? Então, não é só doutor, né? É formador de doutor. Então, muito parabéns aí, então. Mas, assim, quais, assim, que tem cara, assim, para você ou para mesmo para a área de zootecnia, para o curso aí da Unionet, quais são os desafios assim, que você vê no futuro aí, que você acha que precisa ser esperado? Bem, eu acho que para a gente ter um curso forte aí, ter profissionais, bons profissionais no mercado, eu acho que é o engajamento, falta engajamento. Eu acho que os grupos de pesquisa, estudo e pesquisa, eles são muito importantes, independente da área, né? Claro que eu sempre brinco com o pessoal que bovino de leite é mais legal, mas é verdade, fazer o quê? Mas, assim, a gente vê o sucesso do pessoal, né, do pessoal que trabalha com aves, do gemado, do pessoal que trabalha com suínos, o pessoal que trabalha com forragens conservadas, equinos. Então, assim, eu acho que essa procura, né? Então, chegar na universidade e não esperar chegar no 5º ano para ver o que vai fazer da vida, né? Eu acho que o importante é você realmente ir atrás, né? Participar. Eu acho importante, até eu ouvi o professor Eriton falou na palestra, na aula magna do curso da pós-graduação, segunda-feira, e eu acho uma mensagem muito importante. Eu acho que nós estamos naquele momento de trazer o município para dentro da universidade e a universidade para dentro do município, né? Eu acho que é mostrar realmente que a Unioeste, o curso de zootecnia, pós-graduação em zootecnia, ela está aberta aí, né, para o que for necessário, para quem precisar. Muitos gostam realmente do que fazem, tá? Então, os professores se dedicam bastante e gostam, tá? Então, acho que às vezes um tem medo, né, de correr atrás do outro, mas eu acho que o negócio é passar óleo de peroba, né, das duas partes e realmente haver essa parceria, porque assim a gente realmente vai ter aqui, né, o Iguaçu Valley, né, forte. Quem sabe, né, Iguaçu Valley do Leite, quem sabe podemos voltar, né, a ser referência na área de bovinocultura de leite, de leite com qualidade, de um produto realmente que tenha valor agregado, né, que é um dos princípios aí da comunidade aí do Iguaçu Valley. Tem aqui o comentário aqui do pessoal aqui, que quando vê o sucesso do meio forte, o comentário da Sara, né? A área leiteira tem bastante mulher. Eu fiz uma pergunta. O espaço está sendo ocupado por mulheres? O que quer Sim, dizer? é até engraçado, né? Mas, inclusive, as propriedades mais bem organizadas, principalmente se a gente pensa em sala de ordenha, né? No cuidado com a vaca, com a produção de leite, quando tem uma mulher por trás ali,
gerenciando ou fazendo serviço mesmo, acaba tendo uma resposta diferenciada. Eu acho que isso vem da nossa habilidade materna mesmo, né? Então, hoje, acho que a grande maioria acaba das propriedades, mesmo as empresas, a gente tem muita mulher trabalhando na área de leite. Infelizmente, aí para a área de gado de corte, né, a pecuária de corte, ela ainda é um pouco mais machista, mas a pecuária leiteira, ela é uma área aí aberta às mulheres, com certeza. Beleza. Tem aqui o comentário do seu Adamar, que parabéns, história linda, muitos diriam que, que sorte você teve na vida, né? Quem viu entendeu quanto você lutou para chegar onde chegou. Tem uma filha que é formada em zootecnia e trabalha na Copagril. Sucesso para você. Legal. Tá. Maravilha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? E assim, da juventude, o que você diz assim, os jovens aí? Hoje está todo mundo assim animado, empolgado com tecnologia aí, mas assim, os jovens assim, o que tu acha que precisa para despertar o interesse do jovem, ou digamos assim, esse interesse ainda continua bastante ativo pela zootecnia? Bem, eu vejo que assim, hoje na pecuária leiteira, muitos acabam desistindo, né, de permanecer na propriedade. Então, essa é uma área que quem mexe com leite é por amor, porque não tem feriado, né? Não tem Sexta-feira Santa, não tem Natal, os animais produzem leite todos os dias. Então, é uma atividade realmente bem trabalhosa, tem que ter muita dedicação. E aí, muitos, né, jovens não querem essa atividade para ele. E eu vejo que hoje o curso de zootecnia, tal como outros, né, e a multidisciplinaridade também é importante para que esse trabalho pesado que existe lá no campo, ele seja minimizado, né? Então, aí temos diversos exemplos, né? Inclusive, vai ser muito discutido e falado isso aqui no evento, né, no Sul Leite, mas tem a questão da ordenha robotizada. Hoje temos até equipamentos para fornecer o alimento com robô. Então, é intensificar a produção, né? Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. E muitas vezes tecnologia já vem na cabeça um robozinho. Só que a tecnologia, na verdade, é você melhorar o processo que você está fazendo normalmente. Então, mesmo que você não tenha uma ordenhadeira robotizada, você pode maximizar a sua hora de trabalho para que você consiga ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que a zootecnia vem realmente com esse intuito aí de mudar um pouco a visão do campo. Maravilha, então. Pessoal, mais uma pergunta aí. Já deu o nosso tempo, né? Mas tem uma perguntinha ainda aí. Então tá. Bom, eu creio que você já deixou a sua mensagem final, assim, Massimiliano, né? Na apresentação, mas se você quiser se despedir aí, contar assim, como é que faz para entrar em contato com a Maximiliane, qual é o número de telefone, deixar o número de telefone no Instagram, sei lá, as redes sociais, para poder entrar em contato no Palhada, para poder, alguém quer fazer esse curso de mestrado, doutorado, ou alguma coisa assim. E você pode deixar seus contatos aí? Sim, então, primeiro eu gostaria de agradecer muito. Para mim, está sendo muito importante esse momento, né? Acho que mês da mulher, semana do aniversário, né? E eu podendo aqui realmente mostrar as grandes mulheres que participaram aí, né? Ativamente do sucesso aí na carreira, né? E é aquela questão, né? Eu acho que sempre nós temos que continuar perseverantes e fortes, mesmo ainda existe muito machismo, infelizmente, né? Muitas vezes acabamos sendo humilhadas em algumas situações, mas o negócio é erguer a cabeça, continuar em frente. Eu estou totalmente à disposição. Meu e-mail é mazambon@hotmail.com. Tem na apresentação, eu coloquei, né? O telefone também. Inclusive, quem entrar no site do PPZ
Lá tem o meu contato, tem o telefone celular, tem o telefone lá do programa, e estamos abertos aí para parcerias, colaborações, para festas também. Então, é isso aí. Muito obrigada. Beleza, então. Muito obrigado pela sua apresentação aí. Agradecemos a presença de todos aí e até a próxima quarta-feira. Tchau para vocês.